Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Liberty Pilates aqui no YouTube. O tema da nossa aula hoje é como ganhar mobilidade nos ombros dentro da nossa aula de Pilates. Se você tem nos acompanhado o nosso canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, compartilhar com seus amigos e também deixar o seu like em nossas aulas. Só assim nós vamos conseguir atingir um maior número de profissionais que trabalham com o movimento. Como conteúdo da aula de hoje, eu vou fazer uma revisão dos músculos que cruzam as articulações do complexo do ombro. Nós tivemos uma aula há 2 semanas atrás, aprofundando um pouquinho nesse conteúdo. Se vocês quiserem revisar, é a aula de número 75. Depois eu vou falar das estruturas importantes que podem limitar a mobilidade do ombro. E também, ao final, uma sugestão de exercícios para ganhar mobilidade. Então, na vista aqui posterior, nós temos músculos tóraco-escapulares, ou seja, que saem do tórax e vão para a escápula. Então, aqui atrás eu tenho trapézio, porção ascendente e descendente, o serrátil anterior que está aqui por baixo da escápula e vem aqui para frente, o elevador da escápula, que está aqui saindo da porção medial da escápula, romboides maior e menor e o peitoral menor que não dá para ser visto nessa vista, mas nós vamos falar bastante dele hoje. Aqui na vista anterior eu tenho os tóraco-humerais, peitoral maior, a porção clavicular e esternal e o latíssimo do dorso aqui na parte posterior, que sai do húmero e vai para o tórax. Também nós temos os músculos escápulo-humerais, então os deltoides, que aqui nós temos a vista posterior e anterior do deltoide, o supraespinal, que está aqui embaixo, que é um músculo do manguito rotador, junto com o infraescapular ou infraespinal, redondo menor e subescapular, que fazem parte da estrutura do manguito rotador. E também nós temos o redondo maior, que está aqui atrás, córaco braquial, que está abaixo aqui do peitoral maior, bíceps braquial, que aqui nós conseguimos ver a cabeça longa e a cabeça curta do bíceps, e o tríceps braquial, que nós conseguimos ver 2 cabeças, mas tem mais uma aqui que insere na escápula. Quais são as estruturas importantes do complexo do ombro que pode limitar o movimento? Então, nós temos as estruturas articulares, que nós vamos falar adiante, e aqui nós vamos falar do plexo braquial. Então, o plexo braquial, ele passa por baixo da clavícula, ele fica aqui embaixo do peitoral menor, que é esse músculo seccionado aqui é o peitoral menor, e ele vai passar, então o nervo ulnar, radial e mediano vão passar aqui por baixo da clavícula. Então, eu posso ter uma restrição de mobilidade na articulação do ombro se eu não tenho uma mobilidade nesses nervos, Então, o nervo tem como a gente fazer uma mobilização neural. Porque assim nós vamos ganhar mobilidade, amplitude de movimento, fazendo a mobilização, então, do plexo braquial, especificamente depois que cruza aqui a clavícula, passa abaixo dela, se tornando o nervo mediano, ulnar e radial. Então, mostrando aqui mais uma imagem, aqui a clavícula está seccionada, além dos nervos, do plexo braquial, nós temos também a parte arterial e venosa, que passa embaixo da clavícula e embaixo do peitoral menor, que por isso que nós vamos falar bastante dele um pouquinho adiante. Agora, na vista posterior, nós temos também tanto a parte nervosa, dos nervos, como também a parte
venosa e arterial. Então, aqui atrás, embaixo do infraescapular, do redondo menor, eu também posso ter a compressão dessas estruturas e com isso perder mobilidade nos ombros. Ainda falando dessas estruturas importantes, vale revisar essa parte aqui. Então aqui eu estou olhando a cavidade glenoide, né, que é essa parte mais interna. Depois vem vindo os ligamentos, né, gleno-humerais, e depois a cápsula articular. Eu tenho também o lábio glenoidal, né, que é essa estrutura mais fininha aqui em torno. Uma coisa importante aqui que vale revisar é que a cabeça curta do bíceps, ela insere, a cabeça longa do bíceps insere lá no lábio glenoidal. Então é importante nós pensarmos na cabeça longa do bíceps como um músculo que ajuda na estabilização da articulação do ombro. E nós temos a cápsula articular envolvendo, né, tudo isso. Então a cápsula articular ela pode também ficar rígida, o que acontece normalmente posteriormente e atrapalhar a mobilidade e a estabilidade da articulação glenohumeral. Quais são as alterações comuns, né, que nós vemos, nós observamos nos nossos alunos? A primeira alteração que eu coloquei aqui os ombros caídos, então para baixo. Então, se eu pegar o acrômio aqui da escápula e a vértebra T2, eles devem estar alinhados. Então, por essa imagem, a gente pode notar que o acrômio está um pouco abaixo de T2. Então, com isso, eu tenho uma depressão da escápula que vai interferir na mobilidade da glenohumeral. Nessa imagem, eu acho interessante notar que uma escápula está mais elevada do que a outra, né? Aliás, menos deprimida do que a outra. E essa está um pouquinho mais saltada, né? Anteriorizada aqui nas costas, o que nos remete a uma anteriorização da escápula, que pode acontecer tanto pelo peitoral menor, né, quanto também por outros músculos que inserem no processo coracoide, como a cabeça curta do bíceps e o côraco braquial. Então, eles vão puxar o processo coracoide para baixo e com isso deixar a escápula mais anteriorizada. Não dá para deixar de notar também nessa imagem uma escoliose aqui na parte principalmente baixa, né, na lombar, e até uma diferença aqui das espinhas ilíacas pósteros superiores, né? E dá para perceber também que o lado direito está um pouquinho mais posterior que o lado esquerdo. Então, desse lado eu posso ter uma maior atividade, né, do latíssimo do dorso, que também que estende a glenohumeral e colabora com essa rotação do tronco. Então, olha como em uma imagem a gente consegue observar várias coisas. Aqui eu coloquei essa imagem, não é uma imagem como eu gostaria, mas mostrando que a articulação glenohumeral, né, o húmero, ele não está completamente apoiado dentro da cavidade glenoide. Ele está um pouco anteriorizado e superiorizado. Então, quando o aluno tem esse ombro mais anteriorizado, mais superiorizado também, isso nos conta que essa musculatura aqui posterior do húmero, escápulo-humerais, deltoide posterior, pode estar empurrando o húmero para frente e mantendo uma rigidez da cápsula posterior. Então, essa é uma alteração que a gente
que é bem comum, bem recorrente nos nossos alunos de Pilates. Então, como que eu vou poder ajudar esse meu aluno dentro das aulas de Pilates? Então, primeiro eu vou colocar aqui um alongamento do peitoral maior e menor. Então, para isso, eu vou me posicionar bem próxima à parede, porém, mantendo a glenomeral em rotação externa. Como o peitoral maior faz rotação interna, se eu rodar o ombro para dentro, eu vou estar fugindo do alongamento. Então, eu tenho que manter essa rotação externa de ombro e eu vou girar o meu tronco o quanto eu conseguir para chegar à amplitude que eu sinto o alongamento. Então, eu posso tanto manter essa amplitude quanto mobilizar. Então, aqui eu estou voltando e indo um pouquinho, voltando, e assim a gente vai ganhando um pouquinho mais de extensibilidade desses tecidos. Além disso, eu posso associar com esse movimento a respiração. Então, se eu estou nessa posição e eu solto o ar, eu também vou alongar o peitoral menor, porque o peitoral menor está no processo coracoide e vem da terceira à quinta costela. Ele é considerado também um elevador das costelas, né? Ele assiste na inspiração. Então, quando eu expiro com o ombro nessa posição, eu também estou alongando o peitoral menor. Associando aqui a esse movimento, eu posso colocar a extensão de punho, que aí eu estou fazendo uma mobilização neural, especialmente do nervo mediano. Então, cada vez que eu faço a extensão de punho, vocês vão perceber que vocês vão sentir a rigidez do nervo ao fazer, porque dá para sentir na ponta dos dedos, né, a mobilização neural. Então, nessa posição eu consigo fazer várias coisas: alongamento de peitoral maior, alongamento de peitoral menor e também uma mobilização neural. Nessa posição agora, nós vamos fazer o alongamento da cápsula posterior do ombro. Então, eu tenho que estar com o braço bem apoiado na parede. E eu vou segurar com a outra mão, fazendo a rotação interna. A rotação interna da glenomeral, ela é de 70 graus. Então, vocês podem perceber que eu tenho uma limitação aqui na rotação interna, porque eu não chego aos 70 graus. Então, eu posso fazer essa mobilização. Desce o braço e fica, mantendo algumas respirações. Ou eu posso ir e voltar, mobilizar aos poucos. E sempre que eu for ganhando amplitude de movimento, eu vou mantendo um pouco mais abaixo, vou mantendo uma maior amplitude de movimento da cápsula posterior do ombro. Um outro exercício que eu gosto bastante, para quem acompanha o nosso canal, não é novidade, é a rotação em decúbito lateral. Então, eu vou colocar a mão atrás aqui da cabeça, bem no cucuruto mesmo da cabeça, na proeminência do occipital. E eu vou inspirar para preparar. Quando soltar o ar, eu vou fazer a rotação de tronco com a abdução horizontal do ombro. Nessa posição, eu consigo alongar o peitoral maior e se eu unir a respiração, assim como na posição em pé, na expiração eu vou conseguir alongar mais o peitoral menor, né? Então, eu consigo enfatizar os dois. E a outra posição que é interessante também são com os braços estendidos. Só que quando eu fizer a rotação com a abdução horizontal, eu tenho que manter o húmero bem posicionado dentro da articulação do ombro, dentro da cavidade glenoide, me desculpe. Então, quando eu faço esse movimento, eu tenho que manter essa rotação externa e o húmero bem posicionado para eu alongar não só peitoral maior e menor, mas também toda a fáscia, né, a miofáscia desse trilho anterior do ombro. Do membro superior como um todo.
Além disso, eu posso fazer as mobilizações neurais, né? Então, manter a posição lá atrás e fazer o movimento de extensão do punho. Né? É interessante, nesse caso, né, de manter a posição lá atrás, para fazer esse movimento de extensão, o professor dá um suporte para o braço, senão o braço vai pesando para trás e é bem comum os alunos perderem o alinhamento. Uma outra possibilidade que nós temos é, ao invés de manter a rotação externa aqui da glenomeral, eu posso fazer o movimento aqui com a extensão de punho, mas eu posso também fazer a rotação interna. Então, em rotação externa, eu vou alongar o trilho superficial do membro superior e quando eu faço a rotação interna, o trilho profundo. Então, é interessante usar os dois posicionamentos para ganhar mobilidade, então, na articulação glenomeral. A extensão de coluna com as mãos atrás da cabeça também é uma posição interessante para ganhar essa mobilidade do ombro. Então, como o peitoral maior e o latíssimo do dorso puxam o húmero para baixo, né, eles podem colaborar com aquele posicionamento das escápulas mais deprimidas, os ombros mais caídos. E é um posicionamento também muito comum em idosos, que o braço vai pesando com a gravidade, no dia a dia eles vão deixando de elevar os braços e com isso vão perdendo a mobilidade desses tecidos. Então, uma outra posição que eu posso fazer aqui é apoiar a coluna cervical no rolo. Então, eu estou com a coluna toda estendida, mas estou com uma extensão também da coluna cervical. E eu vou manter esse posicionamento e fazer a extensão de punho. Testem esse movimento, que é bem interessante. Normalmente a gente vai fazer a mobilização do nervo. Então eu não vou ficar parada lá alongando, eu vou mobilizar o nervo. E nessa mesma posição eu posso ganhar um pouquinho mais de amplitude de extensão, então o ombro aqui vai ficar em uma abdução horizontal de maior amplitude, então a mobilização neural vai ficar também de maior intensidade. Então é uma posição bem interessante também para fazer a mobilização de toda de todo o caminho do nervo, principalmente o mediano nessa posição. Aqui eu mostrei a posição deitada para fazer o alongamento da cápsula interna. Essa posição ela é interessante porque ela vai estabilizar melhor o tronco e o ombro, né, por estar em decúbito lateral. E eu vou fazer a mesma coisa, então eu vou fazer a rotação interna da glenomeral, mantendo então o ombro bem estável, bem apoiado, e eu posso ir ganhando, tanto fazer pulsos, quanto fazer a rotação interna e ficar por alguns segundos. Como eu falei anteriormente, tanto o peitoral maior quanto o latíssimo do dorso puxam o húmero para baixo e, consequentemente, a escápula e a clavícula. Então, comprime aquelas estruturas que passam abaixo da clavícula. Então, essa posição, quando eu estou com os braços à frente, apoiando a testa no chão, eu estou fazendo um alongamento do latíssimo do dorso. E quando eu vou aqui para a lateral, além do latíssimo do dorso, eu estou alongando, né, ganhando mobilidade aqui da musculatura escápulo-humeral. Então, infraescapular, redondo maior, redondo menor, que são importantes na amplitude final da articulação glenomeral. Por fim, uma posição que é bem utilizada no método Pilates, em alguns exercícios como hip twist, por exemplo, no mat, nós temos o hip twist nessa posição no leather barrel, nós temos essa posição também no Cadillac, na cadeira,
né, fazendo o tríceps. Então é importante ganhar essa amplitude, mantendo um bom posicionamento da articulação do ombro. Então nessa posição eu vou manter a coluna bem estendida, a coluna torácica, e eu posso começar com as mãos mais afastadas e depois ir fechando as mãos aqui atrás. Então eu vou ganhar amplitude principalmente de extensão do ombro, né, mas mantendo um bom posicionamento da glenomeral, sem deixar anteriorizar o húmero dentro da cavidade glenoide. Então essa foi mais uma aula aqui no nosso canal, complementando a aula de número 75, vem agora de número 77. Aguardo vocês na próxima semana para mais um conteúdo. Uma boa semana a todos!